Oi, gente. Eu vi essa reportagem há 2 horas atrás. É uma reportagem da revista Veja. Eu peço calma nessa hora, mas existe uma citação a Bolsonaro. Bolsonaro foi citado na investigação do caso Marielle. Não significa que ele esteja envolvido, enfim, isso não implica ele necessariamente, mas ele foi citado no caso e isso pode levar o julgamento da Marielle ao Supremo Tribunal Federal. E nós vamos falar sobre isso nesse vídeo assim excepcional. Eu normalmente não solto vídeos tão tarde da noite, mas eu vi essa notícia e, enfim, quis falar sobre ela, mesmo que brevemente. Se você chegou agora, o canal é Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e se você gosta do que a gente faz, tem links das nossas redes sociais e um comentário fixado. Vamos direto para a notícia, não é? A Polícia Civil do Rio de Janeiro teve acesso ao caderno de visitas do condomínio Vivendas da Barra, na zona oeste do Rio, onde tem a casa o presidente Jair Bolsonaro e o ex-policial militar Rony Lessa, acusado da morte da vereadora Marielle Franco. No dia 14 de março de 2018, horas antes do crime, ou seja, realmente no dia do crime, né? O ex-PM, né, policial militar, Elcio Queiroz, tá cheio de Queiroz nessa história, né? O Bolsonaro sempre com os Queiroz, outro suspeito do crime, anunciou na portaria do condomínio que iria visitar Jair Bolsonaro e acabou indo até a casa de Lessa, segundo informações divulgadas pelo Jornal Nacional nessa terça-feira, né? O caderno de registros do condomínio informa que, às 5h10 do dia do crime, uma pessoa de nome Elcio, a bordo de um Logan prata, anunciou que iria até a casa de número 58, que pertence ao presidente Jair Bolsonaro, que na época não era presidente ainda, né? Cadê aqui? Exatamente, número 58, que pertence ao presidente Jair Bolsonaro. No condomínio também mora o filho Carlos Bolsonaro, na casa 36. A polícia, o porteiro afirmou que ligou para a casa 58 e que uma pessoa que ele identificou como sendo o seu Jair liberou a entrada de Elcio Queiroz. O suspeito, no entanto, foi até a casa 66, onde mora Rony Lessa. O porteiro então telefonou novamente e o mesmo seu Jair teria dito que sabia para onde ele estava indo. Conforme a reportagem, no dia da visita, no entanto, Bolsonaro estava em Brasília e não em sua casa no Rio de Janeiro. O então deputado federal registrou presença em 2 votações na Câmara. Então não pode ter sido Jair Bolsonaro, porque no dia ele não estava em casa. Essa história é muito estranha, né? Lessa é acusado pela polícia de ser o autor dos disparos que mataram Marielle e o seu motorista Anderson Gomes. E Queiroz é suspeito de ser o motorista do carro que levava o matador. Os dois foram presos no dia 12 de março desse ano. Segundo o Jornal Nacional, a citação de Bolsonaro pode levar a investigação da morte de Marielle ao Supremo Tribunal Federal, pelo fato do presidente ter foro privilegiado. Representantes do Ministério Público do Rio, que investigam o caso, foram até Brasília no último dia 17 de outubro para consultar o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, sobre se poderiam continuar com a investigação. Eles, no entanto, ainda não obtiveram resposta. A reportagem, o advogado de Jair Bolsonaro, Frederic Bosser, afirmou que o depoimento do porteiro é mentiroso e que isso é passível de investigação por falso testemunho. Bem, essa história está muito mal contada. Se o porteiro mentiu, ele seria uma mentira. Quer dizer, o que ele está ganhando com isso, né? Se ele fez essa mentira aí, ele vai ser processado por calúnia, pode ser alvo de atentados. Ele se coloca numa mira absolutamente terrível. Eu acho que enfim, mas é uma possibilidade. Assim como é uma possibilidade que ele não mentiu e que alguém que estava presente na casa do Bolsonaro sabia, talvez, do que estava acontecendo, sabia das intenções desses milicianos, ex-policiais militares. São especulações. A verdade é que a gente ainda não sabe. O assassinato de Marielle Franco é uma dessas violências políticas muito sérias, porque a partir do momento que representantes do povo podem ser assassinados por motivos políticos, nós não temos mais uma democracia, não é?
Assim como foi sério o atentado que o próprio Bolsonaro sofreu. Depois, mas a diferença é que no caso do atentado ao Bolsonaro, nós sabemos quem realizou, o Adélio Bispo, e nós sabemos que ele já foi considerado uma pessoa com problemas mentais e já foi, enfim, tá em tratamento psiquiátrico, enfim. É um caso relativamente resolvido, a não ser que alguém descubra alguma coisa nova, mas por enquanto parece ser um caso absolutamente resolvido. Já o caso da Marielle Franco, a gente tem esses dois grandes suspeitos com alto grau de probabilidade de serem os responsáveis, mas ainda não foram julgados, né, ainda não foram condenados desse crime, então, enfim, nós não vimos ainda todas as provas, e a investigação agora chegou no nome do Bolsonaro. Alguém que se passou por Bolsonaro, porque ele não estava na casa naquele dia, teria autorizado a entrada do parceiro do assassino de Marielle Franco, né? A pessoa que fez a parceria para realizar esse crime hediondo. É uma bomba. É uma bomba. Só da possibilidade de haver qualquer tipo de envolvimento já, enfim, estremece muitas coisas, mas é claro que as evidências ainda não são tão sólidas em relação a isso, e muito ainda precisa ser investigado para a gente chegar a alguma conclusão. Eu estou pedindo para as pessoas terem um pouco de calma, muita calma nessa hora, porque realmente nós estamos falando de um tema complexo, um tema sério, difícil, e eu acho que a gente deve ter então esse equilíbrio em não chegar a conclusões de forma precipitada, né? Mas ao mesmo tempo é importante que haja investigação e que a gente saiba exatamente o que é que aconteceu, quem foi o mandante do crime, do assassinato da Marielle Franco, as pessoas envolvidas, enfim. É preciso que se chegue ao final dessa história, não é? Acho que isso é muito importante. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva, dê um like, compartilhe e divulgue o nosso material. Enfim, era isso que eu tinha para dizer sobre isso e vamos torcer para que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente tenha acesso a mais informações e essa situação fique mais bem esclarecida, não é? Assim eu espero, porque, enfim, a política não pode ser feita dessa forma, com violência. Tem que ser através da disputa legal, né? A disputa dentro das normas da lei. Um abração, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.